E se você entrasse no carro errado, sem saber, e a sua vida mudasse para sempre? Isabela vai descobrir que um simples erro pode levar a um amor inesperado, mas cheio de segredos. Quer saber como isso vai acontecer? Então, não perca o primeiro capítulo. Curioso? Deixe seu like e se inscreva para não perder nada dessa história. O estacionamento do shopping estava lotado, como sempre às sextas-feiras à tarde. O céu cinza, coberto por nuvens escuras e ameaçadoras, parecia refletir o cansaço de Isabela, que não via a hora de chegar em casa depois de um longo dia de trabalho. Como assistente de uma pequena empresa de marketing, ela lidava com prazos apertados, reuniões cansativas e clientes exigentes. Às vezes, parecia que as horas se arrastavam enquanto ela lidava com a pressão constante de ser mais organizada e eficiente. Hoje não havia sido diferente. Ela apressou os passos, tentando esquecer as frustrações do escritório enquanto se aproximava do seu carro. Sentiu o peso da bolsa no ombro e o peso da cabeça, cheia de pensamentos sobre o que fazer a seguir. A tarde havia sido longa e, para piorar, sua mãe acabará de lhe mandar uma mensagem urgente. Filha, preciso de alguns ingredientes do supermercado. Se você puder passar por lá, ficarei grata. Era o tipo de recado que exigia uma ação rápida, principalmente porque sua mãe não gostava de pedir favores, a menos que fosse realmente necessário. Com o celular em mãos, Isabela caminhava distraída, digitando uma resposta rápida enquanto olhava para a tela do aparelho, sem prestar atenção ao redor. Seus olhos estavam mais concentrados nas palavras de sua mãe do que no que estava à sua frente. A chuva fina começava a cair, e ela sentia a leve umidade no ar, mas não se importava. O que mais a incomodava naquele momento era o dia interminável e a sensação de que tudo estava se acumulando sobre seus ombros. Ela continuou andando sem perceber o ambiente ao redor. As luzes do estacionamento pareciam mais fortes devido à névoa da chuva, e a música suave de fundo de uma loja de roupas cara pairava no ar, junto com o cheiro de grama úmida que a chuva trouxe. Isabela nem sequer notou o quanto estava fora de lugar naquele ambiente de luxo. Enquanto passava entre os carros caros e os modelos reluzentes, a simples assistente de marketing não pensava duas vezes naquilo. Foi quando ela viu o carro. A vaga estava vazia e, para sua surpresa, o carro à sua frente parecia diferente. Em vez de estacionar ao lado do seu modelo comum, Isabela se aproximou de um veículo elegante e brilhante, de um branco perolado que refletia as luzes do estacionamento como um diamante. Ela olhou rapidamente, ainda sem perceber, puxou a maçaneta da porta do motorista. A princípio, ela pensou que era o seu carro. Estava tudo tão automático que a simples ideia de entrar e ir embora parecia a única coisa que importava. Com um toque rápido, entrou no veículo, jogando sua bolsa no banco ao lado e ligando o motor. Ao dar partida, ela imediatamente percebeu algo estranho. O som do motor não era o mesmo. O carro estava extremamente silencioso, e o painel parecia uma nave espacial, com luzes piscando e botões de design moderno. Isabela, ainda sem entender o que acontecia, olhou para os bancos de couro branco e as telas no painel, que pareciam mais sofisticados do que tudo o que ela já havia visto. Ué, meu carro não é assim, pensou consigo mesma, mas, em vez de se preocupar, tentou convencer-se de que talvez o modelo estivesse mais moderno. Ela estava tão exausta que preferiu não dar atenção ao detalhe. Ela precisava ir embora, e essa era a prioridade. O frio no estômago aumentava um pouco, mas ela pensou que poderia resolver isso depois. Enquanto ela se ajustava no banco e tentava manobrar o carro com um pouco de dificuldade, uma mensagem de sua mãe apareceu na tela do celular. Você conseguiu pegar as coisas, filha? Isabela rapidamente respondeu com um simples sim, sem prestar atenção no carro em si. Ela estava mais preocupada com o que faria em seguida, sem perceber que o veículo estava se afastando de seu lugar. A ideia de que algo estava errado só começou a surgir quando Isabela passou por um espelho retrovisor, viu a vaga vazia e não reconheceu a cor do carro estacionado. De repente, uma pontada de dúvida atravessou sua mente. Isso não é o meu carro. O meu é mais velho, mais simples. Ela olhou para o volante e os botões desconhecidos. Tentou disfarçar a sensação de que estava fazendo algo errado.
O medo de chamar a atenção e de ser julgada a fez continuar dirigindo, tentando esconder o desconforto que sentia. A última coisa que ela queria era fazer uma cena naquele estacionamento lotado. Estava tão cansada, e a última coisa de que precisava era se meter em um problema por causa de um erro bobo. Então, como uma reação instintiva, ela apenas continuou dirigindo. O carro parecia deslizar pela estrada com uma suavidade que ela não estava acostumada a sentir. Tudo estava mais silencioso, mais confortável do que seu veículo antigo, mas Isabela só queria sair dali o mais rápido possível. Seu pensamento estava focado em apenas uma coisa: chegar em casa, tomar um banho quente e descansar. O cansaço pesava, e ela não tinha energia para enfrentar qualquer tipo de drama. Ela deu uma olhada rápida pelo retrovisor e viu o carro ainda lá, estacionado. Ah, meu Deus! Ela pensou, o estômago começando a apertar. Ela se sentiu confusa, mas em vez de parar, acelerou. Não queria fazer uma cena. Afinal, o que ela faria? Voltar para o estacionamento e dizer que entrou no carro errado? Aquilo só faria ela parecer ainda mais desajeitada e desconfortável. Mas no fundo, sabia que algo estava errado. O carro era caro demais para ser seu, e, ainda assim, continuava dirigindo. A noite estava começando a cair, e ela já estava a algumas quadras de distância quando o medo de ter feito algo irreparável começou a se concretizar. Ela precisava devolver o carro, mas, e se não conseguisse encontrar o proprietário? O que diria a ele? O que diria a si mesma? As ruas estavam começando a ficar mais movimentadas. Enquanto o trânsito aumentava, o tempo parecia passar mais devagar. Ela precisava resolver isso logo. E foi nesse momento, com as mãos tremendo ligeiramente no volante, que ela olhou para o retrovisor e percebeu que estava sendo observada. Isabela sentiu um arrepio na espinha. Não sabia explicar, mas sentia que havia alguém olhando para ela. Uma sensação estranha, como se o peso dos olhos de alguém estivesse em suas costas. Sem saber que aquilo era apenas o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre, Isabela tentou relaxar e focar na estrada. Mas o destino havia dado uma virada inesperada, e ela logo descobriria que o simples erro de pegar o carro errado no estacionamento a colocaria no caminho de algo muito maior do que ela imaginava. Isabela não sabia mais o que pensar. O carro em que estava ainda parecia uma novidade, e não conseguia se livrar da sensação incômoda de estar fazendo algo errado. Ela olhou rapidamente pelo retrovisor e viu apenas o reflexo de seus próprios olhos, um pouco cansados, mas ainda tentando entender o que havia acontecido. Ela estava quase em casa, mas o coração não conseguia se acalmar. Algo estava muito fora de lugar. Eu preciso devolver esse carro, pensou. Seu instinto dizia para voltar ao shopping e procurar o dono do carro imediatamente. Mas a vergonha, a ansiedade e o medo de ser julgada estavam tomando conta dela. Afinal, quem faria isso? Era um carro de luxo, e ela, uma simples assistente administrativa, não tinha nem ideia de como lidar com uma situação dessas. O pior era que ela estava longe de ser uma pessoa organizada. Seu estilo de vida simples e focado em tarefas cotidianas não preparava ninguém para lidar com um erro tão absurdo. Com as mãos suadas no volante, Isabela se forçou a respirar fundo. Ela estava começando a se arrepender de não ter parado quando percebeu o engano. Mas agora não havia mais volta. Ela sabia que precisava corrigir aquilo, e o mais rápido possível. Porém, o trânsito parecia estar contra ela. Ela tentou mudar de faixa, mas estava presa em um engarrafamento que parecia não ter fim. O farol vermelho parecia uma eternidade, e a cada minuto que passava, ela se sentia mais desesperada. Ela pegou o celular e, hesitante, digitou uma mensagem para sua mãe. Mãe, tenho um pequeno problema, vou precisar de mais um tempo para resolver. Chego logo. Embora estivesse ocupada tentando se concentrar, a mente de Isabela continuava a voltar para o carro. Ela sentia que aquilo poderia se transformar em uma confusão ainda maior. A culpa, a sensação de que havia feito algo errado, a estavam consumindo lentamente. De repente, o trânsito que parecia interminável começou a se mover, e ela aproveitou a oportunidade para acelerar, tentando sair daquela situação o mais rápido possível. Mas,
Enquanto se concentrava em não chamar a atenção para o carro de luxo que estava dirigindo, ela notou um reflexo em seu espelho retrovisor. Uma figura estava parada em um ponto de ônibus à beira da estrada, e, por um momento, a presença dela foi suficientemente forte para fazer Isabela desviar o olhar para trás. A figura estava de costas, mas parecia estar olhando diretamente para o carro dela. O reflexo da luz do poste iluminava seu rosto por um instante, e Isabela ficou com uma sensação desconfortável de que algo não estava certo. Ela deu de ombros, tentando afastar os pensamentos. De fato, não fazia sentido se preocupar com algo tão trivial. Mas, ao desviar novamente a atenção para o caminho à frente, o destino a surpreendeu. Um carro atravessou repentinamente a rua, o que fez com que o tráfego parasse novamente, e, antes que ela pudesse perceber, um som alto de frenagem a envolveu. Isabela teve que pisar forte no freio para evitar a colisão. A respiração dela ficou curta enquanto o carro parava a poucos centímetros de um veículo que estava parado em um semáforo. Seu coração disparou, e ela sentiu uma onda de adrenalina percorrendo suas veias. "Ai meu Deus!" murmurou para si mesma. Quando o engarrafamento finalmente se dissipou, Isabela retomou o caminho, mais nervosa do que antes. O erro do carro agora parecia pequeno diante do que acabará de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava corrigir sua situação. Sua mente estava em uma mistura de sentimentos conflitantes: culpa, vergonha e ansiedade. Ela se sentia perdida, como se fosse impossível sair daquela situação sem fazer mais alguma besteira. Enquanto isso, em um luxuoso escritório no topo de um prédio em um bairro nobre da cidade, Vitor observava o rastreamento do seu carro de longe. Ele mantinha uma vida discreta, sempre se certificando de que sua identidade fosse mantida em segredo. Vitor não gostava de ser o centro das atenções. Sua fortuna, construída com anos de trabalho duro, não era algo para se exibir. Ele preferia manter um perfil baixo e continuar vivendo sua vida da maneira mais reservada possível. Naquele dia, no entanto, ele percebeu que algo havia dado errado. Seu carro de luxo, um modelo exclusivo e raro, simplesmente desapareceu do estacionamento do shopping. Vitor ficou irritado, mas não se apressou a agir com impaciência. Ele sabia que o mais prudente era rastrear o veículo. Ele se dedicava ao trabalho com um foco absoluto, e não seria um erro qualquer que iria abalar sua calma. Após alguns minutos, o sistema de rastreamento confirmou o que ele temia: o carro estava em movimento. Alguém o havia pego. No início, ele considerou que fosse apenas um erro, que alguém teria confundido o carro com o seu, mas ao ver os detalhes, a localização e o comportamento do veículo, percebeu que a pessoa estava indo para a direção errada. Era uma mulher, e ela estava dirigindo sem pressa, mas claramente nervosa. Havia algo errado. O que mais chamou sua atenção foi a rapidez com que ela começou a se distanciar do shopping. Ele se perguntou se ela estava tentando esconder algo ou se simplesmente estava tentando fugir de uma situação constrangedora. Ele não sabia quem era, mas o fato de ela ter pego o carro errado fez com que ele ficasse ainda mais curioso. Vitor não era de agir impulsivamente, mas, naquele momento, sentiu a necessidade de descobrir o que estava acontecendo. Ele usou um de seus contatos para rastrear mais de perto o veículo. Após alguns minutos, ele conseguiu localizar a mulher. Ela estava dirigindo pela avenida principal, em um estado de nervosismo que Vitor notou até mesmo à distância. Ele não sabia exatamente o que ela faria, mas decidiu que era hora de conversar. Então, ao invés de chamar a polícia ou tentar resolver o problema de uma forma agressiva, ele decidiu agir de maneira mais discreta, como sempre fazia. Era mais interessante observar e entender quem era a pessoa por trás da confusão. Com um simples toque em seu celular, Vitor enviou uma mensagem para um de seus motoristas. Aproxime-se dela e acompanhe a direção do carro. Não a perca de vista. A mulher continuava a dirigir sem saber o que estava acontecendo. Isabela ainda estava com o celular nas mãos, verificando as mensagens quando, sem aviso, ela sentiu o carro do lado se aproximando. Ela olhou rapidamente e viu uma SUV preta muito próxima ao seu veículo. Assustada, ela apertou os dedos no volante, mas logo percebeu que o carro não estava tentando ultrapassá-la, estava apenas acompanhando o ritmo dela.
Ela olhou novamente para o retrovisor e viu uma figura alta e imponente ao volante do outro carro. A princípio, não o reconheceu, mas havia algo na postura do motorista que a fez sentir um desconforto inexplicável. Enquanto a SUV continuava a segui-la, o coração de Isabela acelerava. Ela não sabia se deveria acelerar para fugir ou diminuir a velocidade para tentar ver quem estava no veículo. Cada segundo parecia uma eternidade, mas foi quando o carro da frente começou a diminuir a velocidade, fazendo com que ela também desacelerasse, que uma figura apareceu do lado dela. O motorista, um homem de aparência misteriosa e com uma expressão fria, fez sinal para que ela parasse. Isabela ficou paralisada por um instante, não sabendo o que fazer. Quando finalmente parou, a SUV também parou ao seu lado. Ela ainda não sabia quem era o homem, mas uma sensação de desconforto tomou conta dela. Vitor olhou para ela por alguns segundos antes de sair do carro, vestindo um terno escuro e uma expressão séria. Ele parecia calmo, mas os olhos penetrantes indicavam que ele estava avaliando cada detalhe. Ao se aproximar de Isabela, ele deu um pequeno sorriso, mas manteve uma distância respeitosa. "Posso te ajudar em algo?" ele perguntou, sua voz suave, mas cheia de autoridade. Isabela, com o coração batendo forte, ficou sem palavras por um momento. Ela olhou para o homem à sua frente, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Não fazia ideia de quem ele era, mas o olhar dele dizia que ele sabia exatamente o que ela havia feito. Eu entrei no seu carro por engano." Ela falou, ainda tentando se manter calma, apesar da ansiedade tomando conta dela. Vitor observou por um momento, com um brilho enigmático nos olhos. Ele sabia exatamente o que ela havia feito, mas a surpresa era que ela não parecia saber quem ele era. Ele também sabia que a confusão estava apenas começando. "Sei que você deve estar preocupada, mas acho que é melhor conversarmos em um lugar mais tranquilo", ele disse, com um sorriso intrigante no rosto. Isabela estava sem palavras. O coração ainda batendo forte, ela olhava para Vitor, sem saber exatamente como reagir. A situação estava se desenrolando de uma maneira completamente diferente do que ela imaginara. Ao invés de uma troca simples de informações e o retorno do carro, havia algo mais naquele homem. Algo difícil de identificar, mas que fazia o ambiente em torno deles parecer mais denso, mais carregado de intenções ocultas. Ela estava no carro, paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. O homem à sua frente não parecia intimidante, mas havia uma aura de poder que não podia ser ignorada. Ele se manteve calmo, sereno, e não parecia demonstrar nenhum sinal de pressa ou irritação, ao contrário de Isabela, que sentia a pressão aumentar a cada segundo. Vitor, por outro lado, estava exatamente onde queria estar, no controle da situação. Ele sabia que podia manipular as circunstâncias ao seu favor. Isabela, tão insegura e distraída, era uma peça que se encaixava perfeitamente em seu plano. Mas ele não queria apressar as coisas. Ele queria que ela se aproximasse dele por conta própria, sem pressão, sem a sensação de que estava sendo observada o tempo todo. Vitor sempre preferiu observar de longe. Até agora, ele tinha sido bem-sucedido em manter sua identidade escondida. Ele olhou para Isabela com um sorriso ligeiramente irônico. "Eu posso ajudá-la, mas é melhor não tentarmos resolver isso aqui no meio da rua. Que tal um café?" ele perguntou, a voz suave, mas com um toque de autoridade que não podia ser ignorado. Isabela hesitou. Ela estava em um dilema. Deveria apenas devolver o carro e ir embora, ou aceitar a oferta e entender o que estava acontecendo. Algo dentro dela a dizia que a segunda opção era a mais sensata. Talvez, assim, ela pudesse esclarecer as coisas e finalmente entender o que estava acontecendo. Afinal, ela tinha pegado o carro errado, e o homem parecia ser importante. Quem sabia o que mais ele poderia saber? Ela olhou para o carro dele, então para o seu próprio carro. O interior sofisticado, os detalhes que ela não havia notado antes, agora pareciam tão distantes da sua realidade. O modelo reluzente e o ar de mistério em torno do homem à sua frente apenas aumentavam sua sensação de desconforto. "Está bem", respondeu ela, finalmente. "Mas só um café rápido. Eu realmente preciso resolver isso e voltar para casa." Vitor sorriu de novo, com um olhar que transmitia a sensação de que,
Para ele, aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Ele acenou para ela entrar no carro, que, por um instante, hesitou, mas depois se viu atraída pela calma e confiança do homem. O caminho até o café foi tranquilo, sem grandes conversas. Isabela estava mais focada no que poderia acontecer a seguir do que no trajeto em si. Ela não sabia quem era aquele homem, mas a impressão que ele passava era de um ser imperturbável, com controle total da situação. Talvez fosse só uma coincidência, mas o jeito dele parecia sugerir que ele sabia muito mais do que deixava transparecer. Eles chegaram ao café, um local sofisticado, discreto, com uma decoração minimalista, mas elegante. Tudo parecia perfeito demais, como se fosse um cenário planejado para criar a sensação de que nada ali era acidental. Victor pediu uma mesa discreta em um canto, longe dos olhares curiosos. Ali, em meio à calmaria do ambiente, ele podia finalmente começar a jogar seu jogo. Isabela sentou-se à mesa, sentindo-se ligeiramente deslocada. Ela estava acostumada a lugares simples, baratos, onde a comida era o que importava, não o ambiente. Mas, naquele momento, ela se sentia como uma estranha no próprio corpo. Tudo ali parecia caro demais para ela. Era como se ela estivesse observando a si mesma, como uma atriz em um filme, tentando se ajustar a um papel que não sabia como interpretar. Victor pediu um café expresso. Ao contrário dela, parecia completamente confortável no ambiente. Ele observava cada movimento de Isabela com um interesse calmo, mas atento. Ele estava tentando entender quem ela realmente era, o que a motivava, o que a fazia agir daquela forma. Não era mais sobre o carro. Não era mais sobre o erro que ela cometeu. Agora, para ele, tudo girava em torno de descobrir mais sobre Isabela, de entender o que ela representava naquele momento de sua vida. A conversa, no início, foi despretensiosa, quase como se ele quisesse desarmá-la. Ele falou sobre trivialidades, o clima, o trânsito da cidade, e até mencionou, de forma casual, que o café ali era um dos melhores da cidade. Mas, a cada palavra que ele dizia, Isabela sentia que ele estava tentando encobrir algo. O olhar dele, sempre tão calmo, parecia esconder intenções que ela não conseguia compreender. "E o que você faz, Isabela?" perguntou ele, com uma suavidade que fazia a pergunta parecer mais uma afirmação do que uma dúvida genuína. Ela sentiu um frio na espinha. A pergunta parecia simples, mas havia algo sobre a maneira como ele a fizera que a fez pensar por um momento antes de responder. Ela não sabia exatamente o que ele queria saber, mas percebeu que havia algo mais profundo em sua curiosidade. "Eu trabalho como assistente em uma empresa de marketing." "Nada muito glamouroso", ela disse, tentando desviar a atenção para algo mais leve. Mas a maneira como ele a observava a fazia sentir-se vulnerável, como se ele estivesse tentando extrair algo mais de sua resposta. Victor apenas assentiu, como se estivesse absorvendo cada palavra com cuidado, mas sem revelar nada sobre o que estava pensando. "Não é fácil trabalhar em um ambiente assim, eu imagino. Muitas responsabilidades, muitas demandas", ele comentou, tocando levemente sua xícara de café. "Você parece ser alguém que tem muito em mente." Isabela se sentiu um pouco desconfortável. Era como se ele estivesse lendo sua mente, captando seus medos e inseguranças, sem que ela dissesse uma palavra. Algo nele a fazia se sentir exposta, e isso a inquietava. "Eu só tento fazer o meu trabalho o melhor que posso. Não sou alguém que busca ser o centro das atenções", ela respondeu, sem conseguir esconder a leve tensão em sua voz. Victor sorriu levemente, com um brilho de compreensão nos olhos. Ele sabia que ela estava se guardando, que havia algo mais por trás daquela fachada simples de assistente. Mas ele também sabia que seria um erro revelar tudo de uma vez. Não é sobre ser o centro das atenções. É sobre estar no lugar certo, no momento certo, ele disse, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. Isabela sentiu que havia algo de profundo naquelas palavras, mas não conseguia entender exatamente o que ele queria dizer. Ela olhou para ele, tentando perceber se havia algum sinal que revelasse sua verdadeira identidade. Mas ele estava perfeitamente calmo, sem nenhuma pista que a ajudasse a descobrir mais sobre ele. Por um momento, ela se perguntou o que faria a seguir. Ela estava completamente envolvida na conversa,
mas ao mesmo tempo sentia um impulso forte para se afastar e resolver tudo o mais rápido possível. Mas algo nela se sentia atraída por ele, mesmo que não soubesse exatamente por quê. Victor observou a hesitação dela e sorriu novamente, como se estivesse se divertindo com o jogo que começara a jogar. Ele não queria pressioná-la. Pelo contrário, ele queria que ela sentisse que as escolhas eram dela. No entanto, ele sabia exatamente o que estava fazendo, criando um vínculo sutil, mas poderoso, entre os dois. A manhã começou como todas as outras, com Isabela correndo contra o relógio para chegar no trabalho a tempo. O escritório estava ainda vazio quando ela chegou, com exceção da secretária que começava a organizar os primeiros e-mails do dia. O cheiro do café recém-feito invadiu o ar, e ela se permitiu uma pequena pausa para respirar antes de iniciar sua jornada. A rotina era exaustiva, mas havia algo de confortável em saber o que esperar de cada dia. Tudo parecia previsível até que, no final da tarde, ela se viu novamente no café do shopping, como na semana passada, fazendo uma pausa para tomar um expresso. Foi ali que, novamente, ele apareceu. Victor entrou como se fosse o dono do lugar, mas com a naturalidade de alguém que não busca chamar a atenção. Ele se aproximou do balcão e pediu um café preto, enquanto seus olhos, de maneira sutil, se fixavam nela. Isabela, por um momento, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se ele a estivesse observando, sem revelar muito de si, apenas o suficiente para ela perceber sua presença. Oi, Isabela. Ele sorriu, o tom casual, mas com algo de intencionalidade que ela não conseguia identificar. Como está o dia? Ela olhou, surpresa. Era a segunda vez que ele a encontrava ali, mas ela não sabia muito sobre ele além do nome. Oi, Victor. Ela respondeu, sentindo um desconforto repentino, talvez por não saber até onde a familiaridade dele estava chegando. Bem, e o seu? Bem também, mas acho que poderia estar melhor se fosse mais interessante. Ele riu levemente, tentando quebrar o gelo. Isabela, ainda sem entender muito bem, sorriu de volta. Ele parecia completamente descontraído, mas havia algo nele que a intrigava. Era difícil dizer o que exatamente, mas ela sabia que ele não era uma pessoa comum. Nos dias seguintes, a coincidência se repetiu. Victor parecia estar sempre por perto quando ela estava tomando um café ou saindo do trabalho. Em cada encontro, ele parecia ser uma versão diferente do homem que ela imaginava. Às vezes, ele era mais enigmático, às vezes mais divertido, mas em todos os momentos havia algo que a fazia querer saber mais sobre ele. Ele se mostrava interessado em sua vida, mas de uma forma distante, como se estivesse tentando entender suas reações sem se expor completamente. Ela começou a se sentir confortável com as conversas casuais que tinham. Falavam sobre a cidade, sobre livros e filmes, e de vez em quando, tocavam em assuntos mais pessoais. Mas, sempre, Victor mantinha um certo distanciamento, não permitindo que ela soubesse nada realmente profundo sobre ele. Isso, por algum motivo, a deixava desconfortável, mas, ao mesmo tempo, o mantinha em sua mente. Isabela, que estava acostumada a se relacionar com pessoas mais simples, começou a perceber que Victor tinha um estilo de vida que ela não conseguia entender completamente. Às vezes, nas conversas, ele mencionava lugares exclusivos, eventos de alto nível, e o mais desconcertante de tudo, ele parecia ter uma confiança natural, como se o mundo fosse seu para acomodar. Na última sexta-feira, ela estava saindo do trabalho. Como de costume, viu Victor em uma das praças do shopping. Ele estava com um casaco escuro e um olhar distante, como se estivesse esperando por algo. Ela se aproximou hesitante. Eu ia para casa agora, mas parece que você está sempre por aqui, disse ela, tentando disfarçar a surpresa. Victor levantou os olhos, sorrindo suavemente. Eu gosto do ambiente aqui. Acho que o movimento das pessoas me traz uma certa tranquilidade. Não sei se você entende, mas às vezes, o caos parece ser mais sereno do que a calma absoluta. Isabela o olhou, sem saber como reagir. Ela estava começando a se sentir presa nessa teia de mistérios que ele estava criando, e isso a incomodava. Como ele poderia se sentir à vontade com esse ambiente, enquanto ela simplesmente tentava entender seu próprio lugar ali?
Vitor tinha uma maneira de fazer as coisas parecerem simples, mas ela sabia que não eram. Eu não entendo muito bem, na verdade. Isabela disse, hesitando. O que você quer dizer com isso? Ele a observou com um olhar tranquilo, como se estivesse esperando por esse momento. A maneira como ele a olhava a fazia sentir-se exposta, como se ele pudesse ver além de sua fachada, além de tudo o que ela pensava que era. Às vezes, as pessoas com bom gosto refinado encontram beleza nas coisas mais simples, não porque essas coisas sejam incríveis, mas porque têm o poder de fazer as outras pessoas se perguntarem o que elas realmente estão vendo. Vitor falou com uma calma que desafiava qualquer tipo de entendimento imediato. Isabela sentiu um desconforto crescente. Havia algo no modo como ele falava que a deixava inquieta. Ela não conseguia fugir da sensação de que Vitor tinha mais dinheiro e poder do que ele deixava transparecer, e isso a fazia se perguntar se ele estava apenas brincando com ela. Será que ele sabia do seu status mais baixo? Será que ele via nela apenas alguém com quem se divertir, sem compromisso, sem profundidade? O medo de ser usada começou a crescer. Ela não queria ser mais uma no jogo de poder e sedução de um homem que provavelmente poderia ter qualquer pessoa que quisesse. E, se ele estivesse realmente interessado nela, qual seria a razão? Será que ele a via como um passatempo? Vitor, ela começou, sua voz mais baixa do que ela queria. Você já pensou em o que realmente está procurando? Você é sempre tão enigmático. Eu só fico me perguntando o que você realmente quer de mim. Vitor pareceu surpreso com a pergunta, mas não demonstrou. Ele deu um passo em direção a ela, mas ao invés de se aproximar fisicamente, ele ficou parado, ainda com aquela expressão calma no rosto. Não sei o que você quer dizer com procurando, Isabela. Às vezes, a gente só precisa ser. E eu só estou sendo. Ele a olhou nos olhos, como se estivesse esperando que ela entendesse algo que ele não estava dizendo diretamente. Mas ela não entendeu. E, talvez, nunca fosse entender. O que ela sabia era que algo estava errado. Algo estava se passando entre eles. E ela não estava preparada para o que fosse. Algo nela dizia que ele tinha segredos demais para ela. E isso a incomodava. Vitor estava começando a ser uma presença constante, como uma sombra que pairava sobre ela, e ela não sabia o que fazer com isso. Ela não sabia se ele estava genuinamente interessado nela ou se ele estava apenas brincando com seus sentimentos. Isabela se sentia em conflito. Ela queria se afastar, mas ao mesmo tempo, se via atraída pela maneira como ele a fazia se sentir, como se ela estivesse vivendo algo novo e desconhecido. A tensão entre eles crescia, e Isabela se perguntava o tempo todo: será que ele